Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis, abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações! Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavras do Santo Padre. Estas palavras pronunciadas durante a última ceia, resumem toda a mensagem de Jesus, aliás, resumem tudo o que ele fez. Jesus deu a vida pelos seus amigos. Amigos que não o tinham compreendido, que no momento crucial o abandonaram, atraiçoaram e renegaram. Isto diz-nos que ele nos ama mesmo se nós não merecemos o seu amor. Assim nos ama Jesus. Deste modo, Jesus mostra-nos o caminho para o seguir, a via do amor. O seu mandamento não é um simples preceito, que permanece sempre algo abstrato ou exterior em relação à vida. O mandamento de Cristo é novo porque o realizou primeiro, deu-lhe carne, e assim a lei do amor está inscrita de uma vez para sempre no coração do homem. E como está inscrita? Com o fogo do Espírito Santo. E com o mesmo Espírito que Jesus nos doa, podemos caminhar também nós por esta vereda. São Nereu e Aquileu mártires na Via Ardiartina. O martírio destes dois soldados romanos passou para a história com o Papa São Damaso, que no século IV, escreveu uma epígrafe em sua homenagem, revelando a sua identidade. Assim, ele transmitiu esta triste história à posteridade. Conversão, obra da glória de Cristo. Nereu e Aquiles eram pretorianos, ou seja, guardas militares romanos, que têm a tarefa especial de proteger de perto o imperador. Neste caso específico, provavelmente serviram Diocleciano, por cujas mãos morreram anos depois. Em certo momento, cansados de cumprir ordens de morte e de obedecer apenas por medo das consequências, os dois santos soldados foram iluminados pela glória de Deus, finalmente abriram os olhos. Assim desertaram, abandonaram seus escudos, as armaduras e seus dardos sujos de sangue. Translado das relíquias entre lendas e realidade. Não se sabe muito sobre a morte destes dois mártires, exceto o fato de que terem sido decapitados, por volta do ano 304, precisamente sob o império de Diocleciano. Desde então foram venerados em uma basílica paleocristã, nas termas de Caracalla. Seus restos mortais foram enterrados no cemitério de Domitila, ao longo da Via Ardiartina. Segundo uma lenda, o martírio destes dois soldados era coligado ao de Santa Domitila, sobrinha do imperador Domiciano. A memória litúrgica dos santos Nereu e Aquiles é celebrada, precisamente, no dia do translado das suas relíquias.
São Pancrácio mártir na Via Aurélia. Pancrácio faz parte do rol das tantas crianças mártires da Igreja. Ainda adolescente romano, converteu-se ao cristianismo e por isso, acabou na rede da perseguição de Diocleciano. Por recusar-se renegar a Cristo, foi condenado à decapitação no ano 304. É padroeiro dos jovens da Ação Católica. São Germano de Constantinopla, bispo. Germano, filho do senador Justiniano, nasceu por volta de 634, em Constantinopla. Recebeu formação clerical. Tornou-se decano da famosa Basílica de Santa Sofia. Destacou-se pela promoção do Sínodo Trulano, em 692, no qual foram reiteradas todas as decisões doutrinárias, tomadas por todos os concílios celebrados até então. Este santo destacou-se ainda, sobretudo, por defender a pureza da fé. A propósito, eis as esplêndidas palavras que o Papa Bento XVI pronunciou sobre São Germano, na audiência geral de 29 de abril de 2009. Este santo quer transmitir-nos hoje 3 coisas: a visibilidade de Deus no mundo e na Igreja, que devemos captar e absorver. A segunda, a beleza e a dignidade da liturgia. A terceira, amar a Igreja. Na Igreja, Deus fala conosco e caminha conosco. A promoção de um clérigo corajoso. Ao tornar-se bispo da então cidade de Císico, no Mar de Mármara, Germano parece ter assinado um documento, em 712 por pressão do imperador, para restabelecer a heresia do monotelismo, que defendia a única vontade divina de Cristo. No entanto, em 715, ao ser nomeado patriarca de Constantinopla, o futuro santo proclamava com vigor a única fé católica. Assim, tornou-se o grande pilar da ortodoxia, pela qual ainda é recordado. Contra o partido iconoclasta. Em 725, o imperador do Oriente, Leão III o Isauro, emitiu um primeiro edito iconoclasta, que proibia o culto de imagens e ícones. De fato, estava ciente de que a consolidação do império deveria começar exatamente de uma reestruturação da fé e do que considerava um risco de idolatria. Na verdade, esses impulsos para a iconoclastia já existiam há anos no Império Bizantino, a ponto de formar uma verdadeira corrente, da qual, infelizmente, também aderiram alguns bispos. Germano, porém, não concorda. De fato, em 7 de janeiro de 730, assumiu uma posição abertamente em uma reunião pública, afirmando que não queria absolutamente aceitar a vontade do imperador. No seu parecer, as imagens faziam parte da ortodoxia da nossa fé e a ela pertenciam com amor. Sua posição foi apoiada pelo Papa Gregório II, que até chegou à afirmação de que os ícones são a Bíblia em imagens. Isto, porém, não foi suficiente para evitar uma espécie de exílio de Germano, em Platanion, onde faleceu com idade avançada e em odor de santidade. Perito em Mariologia ante litteram, o imperador mandou queimar quase todas as obras de Germano. Desde então sobrou muito pouco sobre este santo escritor. Este pouco faz-nos entender que realmente foi uma grande perda. Além de 4 cartas dogmáticas concernentes à questão do culto aos ícones, ele nos deixou também 7 magníficas homilias, de caráter mariano, que marcaram profundamente a piedade e a devoção de inteiras gerações de fiéis, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Maria não era vista apenas como mediadora do Senhor, para conceder dons e graças, mas era vivida e cantada por sua pureza. Neste sentido, o pensamento de São Germano pode ser considerado o precursor do dogma da Imaculada Conceição, promulgado apenas em 1854. Além do mais, uma das homilias do santo também foi citada por Pio XII na Constituição Apostólica, com a qual estabelecia o dogma da Assunção da Virgem, em 1950.